campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos e amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão e leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, abrindo o Evangelho, vamos ver o que nos cai hoje. Nos caiu o capítulo 17, Sejam perfeitos, o dever, instruções dos Espíritos. Item 7, o dever. Lázaro, Paris, 1863. Então nos diz assim: o dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever das profissões, que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não façamos mais que nossa obrigação. E não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são do que os valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se começa a felicidade ou a tranquilidade do próximo, e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pela mesma coisa, a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando a ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo, é dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sobre uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, de que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então nós temos aqui hoje
o dever. Então ele aqui quer falar sobre o dever moral, não sobre o dever material. Ele não quer falar sobre o trabalho remunerado, que a gente, os deveres que a gente tem que seguir. E sim aquele dever moral, né, que é o mais difícil, é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois sempre os interesses materiais se sobressaem sobre os nossos interesses morais. Então a gente vive numa constante luta para que esses deveres morais se sobressaiam na nossa vida, sejam a bandeira para que a gente siga em frente a nossa caminhada, levando sempre em mente que o dever moral é muito importante, porque nós temos que aprender a obedecer às leis dos homens, adquirir os bens materiais, porque são necessários para a nossa sobrevivência. Porque aqui, enquanto encarnados, nós necessitamos de bens materiais. Nós precisamos dos bens materiais para seguir a nossa caminhada evolutiva. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos se instruir, né? Porque se a gente não se instruir, não estudar, não se esclarecer, nós não vamos ter também nosso crescimento moral. Porque sem conhecimento, sem que a gente tenha o conhecimento, a gente não consegue entender as coisas como elas são. E aí, às vezes, por ignorância, por falta de orientação, por falta de estudo, por falta de esclarecimento, a gente comete atos assim, bem primitivos. Então, nós precisamos ter o trabalho remunerado, nós precisamos cumprir com o nosso dever material, mas aqui ele está pedindo que a gente não descuide do nosso dever espiritual, do nosso dever moral, porque esse faz parte do crescimento da nossa alma, do nosso espírito, ajuda a gente a ser mais digno deste amor de Deus, ajuda a gente a aprender a respeitar o nosso próximo, a amar o nosso próximo, ajuda nós a ter conosco essas virtudes, despertar dentro de nós essas virtudes, as virtudes do bem, as virtudes que nos fazem, que nos elevam, que elevam o nosso espírito. Então, nossa alma precisa do corpo para poder se desenvolver aqui quando encarnado, mas a gente precisa se instruir e a gente precisa tomar cuidado para não deixar se envolver apenas com os deveres materiais e cuidar do nosso dever moral. E como ele diz, como que a gente vai cuidar desse dever moral? Que ali ele pergunta, mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? E aí ele responde, né, que os deveres começam precisamente no ponto onde ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a própria tranquilidade ameaçada. Então, nós temos que respeitar o próximo, nós temos que fazer o bem, nós temos que amar o nosso próximo e não fazer com que os nossos deveres materiais sobressaiam sobre isso e ultrapassem todos esses limites. A gente não pode esquecer disso. Então, lá no Livro dos Espíritos tem uma parte que fala no capítulo 3 da Lei do Trabalho, e aí fala das necessidades do trabalho, e aí ele ali fala sobre as leis do trabalho, mas aí tem na pergunta 675, ele diz assim, Kardec pergunta assim para os espíritos, só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? E aí os espíritos respondem, não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação é útil, né? É útil para que a gente possa alcançar a evolução. E ele pergunta assim, por que o trabalho é imposto ao homem? Porque é uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Isso porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho. E é a sua atividade que ajuda ele a crescer. Então vejam que a gente precisa trabalhar, não podemos entender, nós temos que trabalhar, mas nós temos que, não é só esse trabalho material, é o trabalho espiritual.
Então, isso tudo nos vem a entender que a gente deve cultivar essas virtudes morais. Que virtudes morais são essas? Bom, é eu olhar como Cristo viveu aqui, como Cristo procedia. É eu perguntar para mim mesmo, como será que Cristo ia proceder neste momento? Este momento que nós vivemos, no momento que a gente está vivendo, né? Seja qual for o momento que cada um vive neste instante. Mas assim, eu me pergunto, o que será que Cristo faria? Cristo sempre foi aquele espírito benevolente, perfeito, puro, amoroso. O que ele veio aqui nos ensinar? Ele veio nos ensinar o amor, dizer para nós que nós temos que vencer as nossas imperfeições, fazer florescer as nossas virtudes, que nós temos as virtudes, estão lá dentro do nosso coração, estão dentro de nós, estão registradas na nossa alma, que nós devemos aproveitar esses momentos de dificuldade e se reinventar, a fazer o melhor possível, sem se distanciar de Deus, sem se distanciar da moral do Cristo. Saber que eu tenho que proceder com dignidade, com perseverança, com paciência, com amorosidade. É tudo isso que a gente tem que seguir. Então, a gente tem que movimentar essas forças positivas dentro de nós para que elas superem essas nossas negativas, para que a gente possa ser um bom filho de Deus, um bom irmão em Cristo para o nosso próximo. Esse é o dever moral que a gente deve ter. É o dever de ajudar o nosso próximo a crescer também, a evoluir espiritualmente e moralmente. Então, é o dever que todos nós temos aqui neste planeta, encarnados. Quando encarnados, nós devemos trabalhar no bem, seguir as lições do Cristo, ajudar o nosso próximo, amar ao nosso próximo, porque amando o nosso próximo, como ele diz aqui, se amarmos ao nosso próprio, nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus, porque que Deus quer? Quer que nós vivamos em paz, que nós vivamos em harmonia, que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha perseverança, que a gente tenha amor quando se dirigir ao nosso próximo. E que dever é esse moral, né? É o dever de todo cidadão. Além de cumprir o nosso dever material, nós devemos cumprir com o nosso dever moral. Esse dever de nós sermos benevolentes, de compreensivos, menos críticos, mais amorosos. A gente julga muito o nosso próximo antes de ajudar ele. Nós temos que ser mais amorosos, nós temos que julgar menos e amar mais. Porque é isso que o Pai quer para nós. Ele nos criou, sua imagem e semelhança, e colocou dentro de nós todas as virtudes do bem. Então, nós estamos aqui convivendo uns com os outros para movimentar essas nossas virtudes do bem, para aprender a ser melhor, a crescer, a ser um espírito mais evoluído, para quando a gente voltar à nossa pátria espiritual, que a gente possa voltar com uma bagagem positiva, dizendo assim, bom, eu aproveitei um pouco daquela, talvez não tanto, porque não sou perfeito, mas aproveitei muitos momentos na minha encarnação para vivenciar o bem, para vivenciar o amor, para viver em harmonia com o meu semelhante, para ajudar o meu semelhante a crescer moralmente. E como eu posso ajudar o meu semelhante a crescer moralmente? Dando bons exemplos, praticando eu o bem, praticando eu a moral do Cristo, sendo eu digno deste amor de Deus, seguindo a caminhada, uma caminhada evolutiva com muito amor, com muita perseverança, com muito equilíbrio, com muita paz de espírito, não tentando atropelar as coisas, os fatos, mas tentando rever dentro de mim esses ensinamentos do Cristo, fazer com que eles sejam uma bandeira para a minha caminhada. Essa é a bandeira que nós devemos seguir, é a bandeira do bem, a bandeira do amor, a bandeira do amor ao próximo, de sermos irmãos em Cristo, de seguirmos evoluindo moralmente, de trabalharmos no material, de cuidarmos das nossas obrigações materiais, com certeza, pois nós vivemos num mundo material e aqui nós devemos cumprir com as leis dos homens, devemos cumprir com as nossas obrigações materiais, mas sem esquecer das nossas obrigações morais. Essa obrigação que Deus quer que a gente esteja sempre em sintonia com o bem,
com a espiritualidade amiga, com nossos anjos de guarda, se dirigindo a eles, nossos mentores espirituais que nos cuidam, que receberam essa missão tão difícil de nos acompanhar aqui enquanto encarnados, de ser nossos anjos guardiões, de estar junto conosco nessa caminhada. Então vejam como nós somos filhos de Deus sempre amparados, porque Deus não nos colocou aqui ao léu, não. Ele nos colocou aqui com um objetivo, e além de com esse objetivo que nós temos, ele ainda nos deu esses anjos guardiões, ainda deu nossos mentores espirituais que estão na nossa caminhada junto conosco ali. São espíritos mais evoluídos do que nós, que também estão evoluindo com a nossa caminhada e que estão ali prontos a nos intuir, a nos ajudar. E como nós vamos conseguir entrar em contato com eles, estar em sintonia com eles? Fazendo o bem, meus amados, fazendo o bem. E o que é fazer o bem? É seguir a moral do Cristo. E o que é que eu posso fazer para isso? É amar a mim e ao meu próximo como a mim mesmo. Assim eu vou amar a Deus sobre tudo. Saber que eu sou um filho de Deus, que recebi essa missão aqui de encarnar neste momento, neste planeta, e que eu tenho a missão de me melhorar, de me instruir e ajudar o meu próximo também. Então não vamos esquecer do nosso dever material, do nosso dever espiritual, do nosso dever moral. Vamos sim sempre estar ligado ao alto, a Deus, às coisas do amor, às coisas do Cristo, para que a gente possa seguir essa caminhada evolutiva com um propósito de melhoria, de crescimento, de evolução espiritual. Então era o que nós tínhamos por hoje, o dever, né? O dever, a obrigação moral do homem. Então agora nós vamos passar para as preces e radiações, tá? Meus irmãos, então, irmãos, vamos nos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Então, prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento.
Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site